Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre o direito administrativo. Hoje, especificamente, vamos falar sobre os princípios do direito administrativo, né? Princípios administrativos, essas normas gerais que regem o direito administrativo, beleza? Então, vamos aqui para a tela. Vamos aqui, ó, como nós vemos, princípios administrativos e vamos direto aqui para o sumário, beleza? Vamos falar sobre os tipos de norma. Vamos depois falar assim sobre o conceito de princípios, né, a previsão legal ou constitucional dos princípios, né? Vamos falar dos princípios expressos na Constituição e aqueles que estão implícitos. Isso que é bem importante, que alguns princípios que estão implícitos, às vezes são mais mencionados, né, nas jurisprudências, nas decisões, do que até os princípios expressos, né? E também vamos falar um pouquinho sobre a Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Isso aqui vamos falar aqui só dos princípios, tá? Só comentar os princípios, não vamos adentrar aqui nessa aula sobre todos os pormenores da Lei de Processo Administrativo. E vamos falar sobre as características do regime jurídico administrativo, beleza? Tipos de normas. Então, quando a gente fala assim, os princípios são as normas gerais, aí já fica aquela dúvida, né? Mas, professor, princípio não é aquele negócio mais genérico? Como é que você está chamando princípio de norma? É porque, meu aluno, minha aluna, na verdade, os princípios são, sim, um tipo de norma. Existem dois grandes tipos, né? Dois grandes grupos, assim, de normas. Uma são os princípios, né? Um desses grupos são os princípios. E o outro são as regras. Então, vamos aqui para a tela? Olha só. Regras e princípios. Beleza? Eles se complementam, tá? Mas eles têm uma incidência diferente, eles têm, né, finalidades, objetivos diferentes, beleza? As regras, por exemplo, são específicas. Já os princípios são amplos, gerais. O que quer dizer isso? Então, vou dar um exemplo aqui para mostrar por que as regras são específicas e os princípios, né, são gerais. O mesmo princípio ele pode servir para várias leis, né? Então, por exemplo, o princípio da razoabilidade. É razoável, por exemplo, que um adulto ali com 30, 40 anos esteja bem de saúde, que ele, né, ceda o lugar, né, o assento dele no transporte público para uma mulher grávida, para um idoso, para uma pessoa com necessidades especiais. Então, assim, é normal, é razoável. Mas, às vezes, na prática, isso não acontece. Então, o que é possível acontecer e que acontece, né? É que os estados, os municípios, enfim, eles editam normas, leis, que obrigam, né, que nos transportes públicos seja, né, reservado uma certa quantidade de assentos para essas pessoas que possuem necessidades especiais. São os assentos prioritários, né? E aí é perceptível nesse caso que há o princípio da razoabilidade. É razoável essa solução. Só que tem uma regra específica para isso e um princípio maior. Se a regra não existir, o princípio pode continuar sendo usado para essas situações, mas a regra existe e ambos existem conjuntamente. Só que pode haver casos em que determinada regra não é considerada razoável. E aí tem esse conflito, e aí às vezes vai parar no STF, enfim, por quê? Porque o mesmo princípio, ele pode servir para várias normas, beleza? É igual, por exemplo, a lei de cotas, né? Foi criada a lei de cotas, foi uma decisão, e aí tem vários princípios que existem na lei de cotas para concurso público. Bom, se a lei de cotas prevesse 90% das vagas para determinada cota, aí poderiam se questionar a razoabilidade, a proporcionalidade, mas a lei de cotas não previu isso. A lei de cotas é assunto de outras aulas, mas enfim, é só para mostrar que o mesmo princípio ele é usado para diversas leis e normas. Por quê? Porque o princípio ele é amplo, ele é usado para uma infinidade de situações. Já a norma, já a regra, ela pode ser mais específica. A regra ela pode delimitar especificamente sobre o assento no ônibus, especificamente sobre as cotas em concursos públicos. Então, é algo assim bem mais específico. Vamos voltar para a tela? Justamente porque são específicas, né, as regras criam ou limitam direitos. Né? Então, por exemplo, esse exemplo do assento. Eu tenho o direito de sentar no ônibus. Agora, se tem pessoas idosas em pé, vai haver uma limitação do meu direito. Mas, gente, isso até é razoável, né? Eu nem precisava dizer que era uma limitação do meu direito, porque é razoável. Mas, infelizmente, é preciso que tenha uma plaquinha lá, né, determinada por lei, para que você ceda o seu assento, ceda o seu espaço, ok? Então, cria um direito, né, para quem tem direito a esses assentos preferenciais, e para quem não tem direito, vira uma certa limitação, né? Então, as regras criam ou limitam direitos, beleza? Já os princípios, vamos voltar aqui para a tela.
são valores norteadores. Eles direcionam. Eles direcionam várias normas diferentes. Então, como eu citei, o princípio da razoabilidade, ele pode ser usado para várias normas diferentes, para ajudar aí, a direcionar o legislador e o próprio juiz na aplicação das leis, das normas, não é verdade? Aqui na tela ainda, olha só, obrigação de fazer ou não fazer. As regras prevêem essa obrigação, seja de fazer, seja de não fazer. Para ficar bem claro, eu vou usar sempre assim, o mesmo exemplo, né, o caso do assento. Né? Então ali eu tenho uma obrigação de fazer, de ceder o meu espaço, o meu assento, o meu não, né, o assento que eu estou ocupando, para uma pessoa idosa, para alguém que precise. Então as regras são sempre nesse sentido, algo muito específico, uma obrigação de fazer, de não fazer, beleza? Ou, por exemplo, as regras de trânsito, né? O princípio da razoabilidade, da proporcionalidade também se aplica ali. Então, por exemplo, se eu excedo a velocidade, eu tenho que ser multado. Agora, se a multa prevista for, sei lá, de R$ 1 milhão, não é razoável, não é proporcional, correto? E aí tem várias discussões. Por exemplo, a multa do bafômetro, né? Se você for pego no bafômetro, é bem alta. Tem gente que acha que é desproporcional, que não é razoável. Desculpe, meu aluno, mas eu acho razoável, né? Não sei se você vai concordar ou não. Eu acho razoável, eu acho proporcional, porque tem que prevenir, né? Para não ter acidentes, enfim. Mas é só um exemplo para mostrar duas coisas. Primeiro que o mesmo princípio ele é aplicado em diversos ramos do direito, inclusive no direito administrativo. E para dizer que os princípios, via de regra, eles geram mais debates, assim, né? Porque o que é razoável para um não pode ser para outro. Mas eles são norteadores, eles ensinam. E aos poucos as pessoas vão concordando, né? Até pela jurisprudência que vai sendo afirmado. Então, concordando ou não, os princípios costumam ser seguidos no direito administrativo. Isso se sobrepondo muitas vezes às normas escritas, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o STF declara que determinada regra, determinada lei é inconstitucional justamente porque determinada regra, determinada lei ofende determinado princípio. Então, gente, as regras, né, elas são normas que nos dizem, que nos falam a obrigação de fazer ou não fazer. Então, vamos aqui para a tela, né, aqui, ó, obrigação de fazer ou não fazer, como, por exemplo, a obrigação de dar o assento, de ceder o assento para quem precisa. Né? Os princípios, por outro lado, eles apontam a interpretação correta das regras. Desculpa aqui, gente, ó, vou colocar aqui regras. Então, os princípios eles apontam a correta interpretação das regras. Né? Então, um exemplo famoso, né, que eu já até dou em outras aulas também, que é o seguinte: você está num parque e tem lá uma placa, é proibida a entrada de veículos, de carros. Beleza. Só que, se você se acidentar, e aí precisar alguém entrar naquele parque, e uma ambulância vai ter que entrar naquele parque, por exemplo. E aí, não pode ser só aquela norma escrita ali daquela forma, a interpretação tem que ser: não pode veículo, mas pode uma ambulância, pode entrar ali um veículo para socorrer alguém que tenha se acidentado. Né? Então aí você usa o princípio da razoabilidade, o princípio até da dignidade da pessoa humana, que você não vai deixar a pessoa ali sofrendo, né? Sendo que é possível entrar ali uma ambulância para salvar a vida, enfim. Então são só exemplos de que os princípios eles são usados até mesmo e principalmente na interpretação das regras, porque as regras são mais limitadas, específicas, enquanto os princípios são mais gerais. Então eles servem para ter toda essa interpretação maior, né? Então eles direcionam a interpretação aí das regras, beleza? Vamos aqui para a tela. Bom, as regras, né, lidam com situações e casos concretos. São situações assim bem objetivas, são, por exemplo, as cotas de um concurso público, é algo muito específico, está ali dizendo exatamente qual o percentual que vai para cada situação de cota e tudo mais. Já os princípios, eles lidam com uma infinidade de possíveis casos. Então a razoabilidade, o princípio da razoabilidade que eu resolvi escolher para ser o exemplo, né, dessa primeira parte aqui da nossa aula, é o seguinte: ele é usado para realmente uma infinidade de possíveis casos. No direito civil, no direito penal, no direito processual e também no direito administrativo. Né? No direito administrativo também o princípio da razoabilidade é muito utilizado. Por quê? Porque é uma infinidade de possíveis casos. Vamos então, continuando aqui a nossa aula. Bom, superando essa comparação entre os princípios e as regras, nós vimos que os princípios são muito mais amplos, né, são muito mais genéricos, e agora nós vamos realmente expor aqui o conceito de princípios. Vamos ler aqui? Bom, os princípios são ideias centrais de um sistema. Eles fornecem sentido, né, eles demonstram qual é o real sentido da norma. Né? Então, às vezes,
de determinada regra ou determinada lei ou até da própria Constituição. Às vezes, sem um princípio por trás, fica estranha determinada regra, determinada lei. Mas com os princípios é possível que haja um sentido melhor definido, mais bem definido, ok? Então, os princípios eles permitem a compreensão geral do modo de organização do regime jurídico. Então, por exemplo, no caso do regime jurídico administrativo, a gente vai ver, tem princípios que permitem a gente entender tudo sobre aquela determinada situação. Né? Por exemplo, a indisponibilidade do interesse público. Né? Então, a supremacia do interesse público, perdão. O interesse público, há uma supremacia, você deve valorizar mais o interesse público do que o interesse privado. Não é verdade? Então, assim, esse princípio, esse supraprincípio que a gente chama, ele fala muito sobre o regime jurídico administrativo. Então, os princípios, vamos aqui para a tela, então os princípios eles permitem essa compreensão do modo de organização do regime jurídico. Então, por isso que os princípios são tão importantes, beleza? Previsão. Nós vamos falar aqui aonde está previsto, onde está escrito esses princípios. Uns vocês vão ver que nem estão escritos, mas alguns estão escritos, alguns estão previstos. Né? Então a gente vai ler aqui para ver. Ó, nós temos dois tipos. Vamos aqui para a tela: o constitucional e infraconstitucional. Né? Há dois tipos de previsão. Né? Tem a previsão constitucional e a previsão infraconstitucional, que são leis e até pode ser portarias, decretos, diversas regras de menor estatura, beleza? Ó, constitucional, lembra sempre que Constituição. Infraconstitucional, nós temos um exemplo que a gente vai citar nessa aula, é a Lei 9784, Lei de Processo Administrativo, beleza? Essa lei ela tem vários princípios elencados e que, por analogia, os princípios elencados nessa norma, eles são usados para várias coisas dentro do direito administrativo. Ah, mas esse é um princípio só do processo administrativo. Não, porque o direito brasileiro ele permite a analogia. Então, por mais que não esteja citado em outras situações, só esteja citado na lei de processo administrativo, é possível que um princípio que esteja escrito lá seja aplicado, né, para outras situações por conta dessa possibilidade de analogia. Por isso que a Lei 9784 é sempre muito citada quando a gente fala sobre princípios, beleza? Vamos continuar. Então tem aqui os princípios implícitos e os princípios expressos na Constituição, que é esse tal de LIMP aqui, que cai bastante em prova, a gente vai comentar cada um deles, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, gente, o princípio da legalidade é muito importante, porque ele nos ensina que nós devemos respeitar as leis a todo momento. Né? Ele tem duas vertentes, assim, tem a legalidade estrita, que é o caso do direito penal, no caso de crimes, porque só é crime se estiver previsto em lei, tem que ser lei, né? Não pode ser decreto, portaria, nada disso. Já no ramo do direito administrativo é um pouco diferente. O respeito ao princípio da legalidade, ele tem que abarcar também algumas outras normas, como, por exemplo, portarias, decretos, né? As regras em geral. Então nós temos aí esse princípio da legalidade, que ele vai ter algumas vertentes diferentes conforme o ramo, e no caso da administração pública, que é esse artigo 37, ele engloba princípios, regras em geral, as normas todas que regem a administração pública. Mas tudo tem que estar previsto em lei. E assim, o importante de falar desse princípio da legalidade é que ele é diferente daquilo que é previsto para a sua vida pessoal, tá bom? No caso do direito administrativo, vamos aqui para a tela, ó. A legalidade no direito administrativo é a seguinte: só pode o previsto em lei. Como assim só pode o previsto em lei? É o seguinte, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Se a lei não proíbe, você pode fazer. No direito administrativo não é assim não. A lei tem que falar que você pode. Não basta a lei ficar calada e não proibir. Não, a lei tem que ser expressa no sentido de que você pode fazer. Então o administrador público, ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. O particular não. O particular pode fazer tudo que a lei não proíba. Ok? Então vamos aqui, ó. O particular
é diferente, né? Particular. Porque ele pode tudo. Que a lei não vede. Beleza? Então é isso. Impessoalidade. Vamos agora para o próximo princípio. Impessoalidade. O que é impessoalidade? É eu não favorecer pessoas ou prejudicar pessoas simplesmente porque pessoalmente eu não gosto delas ou pessoalmente eu gosto delas. Então é aquela história, por exemplo, do nepotismo. Por que o nepotismo foi proibido? Dentre outras coisas, por conta do princípio da impessoalidade. Porque se eu não posso, tendo um cargo público, empregar o meu irmão, empregar minha mãe só para ajudar. Não pode, isso é nepotismo. Então, a impessoalidade prevê justamente que eu vou tratar todos de forma igual, que eu vou respeitar todos, beleza? Tá? Tem a ver com o princípio da igualdade. Eu também não posso rejeitar. Então, por exemplo, determinada pessoa tem determinada visão política, então não vou tratá-la bem, eu não vou dar os direitos que ela tem, eu não vou negar ali um determinado pedido que ela fizer para a administração pública. Isso não pode. Então, a impessoalidade é tanto você não poder favorecer quem você eventualmente prefira, quanto é uma vedação para que o administrador haja com determinada discriminação em relação àqueles de quem ele não gosta. Né? Então, tem vários desdobramentos aí em relação ao princípio da impessoalidade. Por exemplo, ele impede que no SUS, no Sistema Único de Saúde, as pessoas furem fila para conseguir, né, cirurgias mais rápidas. Ou então, por exemplo, a própria questão do nepotismo, que é proibido. Tem a questão da contratação por concurso público. Tem órgãos que não faziam concurso público, aí saíam contratando amigos, colegas. Então, cada vez mais, a justiça tem fechado o cerco ali para que os órgãos façam concursos públicos, justamente porque privilegia a impessoalidade. Vai passar quem tiver a melhor nota, ok? Não vai passar só meu amigo, meu colega, o tal do QI, quem indica, né? Então, assim, o princípio da impessoalidade, ele prevê isso, de que todos serão tratados de forma igualitária, sem discriminação ou sem privilégios, beleza? Moralidade. Moralidade, gente, é justamente você agir com correção em todas as situações, né? É você ser ético, é você ser justo, né? Então tem coisas que, às vezes, nem tá na lei, mas é imoral, fica claro que é imoral. Porque a lei, ela não consegue prever uma infinidade de circunstâncias, como a gente já viu, uma infinidade de situações, né? Só que os princípios eles já abarcam, a moralidade ela abarca uma infinidade de situações, eu não consigo listar todas as situações, né? Então, por exemplo, o nepotismo, junto com a impessoalidade, ele foi proibido em nome da moralidade, né? Não havia proibição legal, mas aí passou a ter a súmula do STF, aí nós tivemos vários avanços justamente com base no princípio da moralidade e da impessoalidade, né? O que só não pode, sempre lembrando, é crime. Crime você não pode se basear apenas em princípios. Sempre tem que ter a lei. Determinada ação só é crime se estiver previsto em lei. Agora, dentro do direito administrativo, não. Muitas situações podem ser vedadas pelo princípio da moralidade, né? Então, por exemplo, um determinado dirigente público que viaja demais. Ele pode viajar, está na lei que ele pode viajar. Só que se ele viaja demais e se percebe que ele só viaja para determinados períodos em época de festa ou em época do jogo do time dele, fica claro que ali há um problema com o princípio da moralidade. Né? Não está sendo moral a atitude dele. E aí o direito administrativo também veda, beleza? Porque esse é um princípio. E vinculado ao próximo princípio, né, é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade ele tem muito a ver com os demais princípios. Por quê? Porque ele deixa tudo público. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aí de um dirigente que viaja muito, né? Um dirigente que viaja apenas no dia dos jogos do time dele, ou viaja para determinadas festas, ou enfim, fez uma grande viagem, coincidentemente, na época do aniversário de casamento dele, enfim. Tem uns casos que às vezes a gente acaba descobrindo, sai na mídia aí, né, de dirigentes que usam recursos públicos para fins pessoais. E isso viola o princípio da moralidade. Mas a gente só fica sabendo, a gente só descobre por causa do princípio da publicidade. Porque cada viagem, cada passagem emitida, cada diária tem que ser publicado. Tem que estar tudo. Isso aqui está muito vinculado ao princípio da transparência, que não está expresso aqui, é um princípio implícito, né, em relação ao artigo 37, que não está expresso a transparência, mas é um princípio muito importante para o direito administrativo. E ele tem relação com o princípio da publicidade, porque quando tudo fica público, quando eu sei quanto foi gasto em cada coisa, eu posso controlar melhor
inclusive os outros princípios. Eu posso ver se a atitude foi legal, se respeita o princípio da legalidade, se foi impessoal, se foi moral, moralmente aceita, né? Então, assim, o princípio da publicidade, nos dias de hoje, assim, é extremamente importante e relevante justamente para a gente conseguir conferir se os outros princípios foram respeitados, beleza? E por último, o princípio da eficiência. Esse princípio é de extrema importância, beleza? Então, gente, esse princípio da eficiência, ele é extremamente importante. Por quê? Porque hoje em dia não basta você fazer a coisa tudo certinha, você fazer coisa com moralidade, isso aí digamos assim, é o básico, né? Você tem que fazer coisas de forma moral, impessoal, de forma ética, com publicidade, respeitando as leis, mas também tem que ser eficiente, né? Eu não posso gastar R$ 1 milhão para pintar um muro de uma escola, não posso gastar bilhões de reais para construir um prédio que não vai ser utilizado, ou seja, o princípio da eficiência, ele nos ensina que o recurso público ele tem que ser bem utilizado, tem que ter uma boa relação custo-benefício, ok? Então, o princípio da eficiência, a gente costuma dizer que desdobra em 4 E's, né? Com ele próprio, né? Porque já tem a eficiência, aí nós temos a efetividade, a eficácia e a economicidade, né? Então, eu vou colocar aqui os 4 E's, né? 4 E's. Além da eficiência, que a gente já falou, nós temos aqui a eficácia, a efetividade, e a economicidade. E a economicidade. Bom, gente, qual é a diferença dessas situações aqui? Vou passar bem rapidinho para vocês, mas é o seguinte: a eficiência a Constituição escolheu ela e eu entendo como correta a escolha, porque ela meio que engloba tudo isso. É uma relação de custo-benefício, né? Então vou dar um exemplo de carro, para quem gosta de carro aí, para quem não gosta também vai entender. Um determinado carro, ele pode fazer o mesmo percurso de uma cidade para a cidade vizinha. Agora, se o carro for mais econômico, ele vai ser mais eficiente se ele fizer o mesmo trajeto, né, na mesma velocidade. Digamos que tenham 2 carros, os 2 fazem o mesmo trajeto, na mesma velocidade, chegam no mesmo tempo, só que um gastou um tanque inteiro e o outro gastou meio tanque. É claro que o que gastou meio tanque foi mais eficiente, ele tem um motor mais eficiente, porque dá o mesmo resultado gastando menos. Então a eficiência é isso. Pensa num carro bem econômico que anda muito. Pois é, esse carro aí ele é eficiente, porque ele gasta pouco e entrega bom resultado. Né? Porque não adianta, quando você pega, por exemplo, a economicidade. O que é economicidade? É ser econômico, tem a ver com dinheiro. Então já vou até colocar, vamos aqui para a tela. Economicidade, eu vou colocar um cifrão aqui porque você já sabe. Tem a ver com dinheiro. Economicidade. Então um carro pode ser econômico, mas ser um carro horrível, que não anda, que na ladeira ele não sobe de jeito nenhum. Aí não adianta. Mas pode ser, né? Então assim, para o serviço público não adianta, porque não adianta, por exemplo, eu comprar um remédio que seja muito barato, mas que não resolva, que não elimine a dor dos pacientes. Então, o Serviço Público de Saúde foi lá, comprou o remédio, vou comprar o mais barato. Mas de que adiantou ser o mais barato se ele não é eficiente, se ele não entrega, né? E aí, por isso que é importante também a gente entender o que é a eficácia e a efetividade, beleza? A eficácia, gente, é cumprir a meta, né? Então, por exemplo, você está estudando para concurso, você tem a meta de estudar, digamos assim, 6 horas por dia. Você colocou essa meta aí. Aí você inventou uma estratégia para isso, sei lá, acordar cedo, tomar um banho gelado e nem tomar café e ir. Aí, beleza. Você foi eficaz. Aí, depois de uma semana, você viu que você cumpriu ali. Você estudou 6 horas por dia. Você foi eficaz. Essa história de acordar cedo, tomar banho gelado e não tomar café foi eficaz. Porque você estudou 6 horas todos os dias e conseguiu. Massa. Só que aí tem uma outra pergunta depois da eficácia. A efetividade. Foi efetivo? Você aprendeu? Aí você fala, não, não aprendi nada, porque eu fui estudar de barriga vazia. E aí eu estudava, mas eu ficava só pensando no café da manhã que eu não tomei. Né? Um exemplo assim, besta, mas só para dizer o seguinte. Às vezes algo é eficaz, mas não é efetivo, porque não muda a sua realidade. Você não aprende algo novo, não atinge o seu objetivo. Então a efetividade, ela tem mais a ver com o objetivo. Então, nesse exemplo que eu dei,
Você foi eficaz, você estudou às 6 horas, mas não foi efetivo. Por que não foi efetivo? Porque você não aprendeu nada. Aí não adiantou. Aí o custo-benefício se torna ruim, porque aí não foi eficiente, né? Agora, se você fala o seguinte, eu vou, né, estudar, vou tomar café rápido para eu estudar e ganhar mais. Aí provavelmente, beleza, você tomou café, para você que é importante tomar café, né? Então você tomou café, mas você tomou mais rápido. E aí você conseguiu estudar mais e aprendeu. Aí beleza, meu amigo. Aí você ganhou tempo, que é um ativo, né? Você foi econômico no sentido do tempo, foi efetivo e foi eficaz. Diante disso tudo, eu posso dizer que a sua escolha foi eficiente, né? Porque tem uma boa relação aí de custo-benefício, considerando o tempo como um ativo muito importante. Beleza? Então é isso, gente. A eficiência ela é bem importante por conta desses desdobramentos e porque cada vez mais a gente não quer só uma administração pública que seja moralmente correta, né, que respeite a legalidade, que faça tudo certinho. Não, a gente quer uma administração pública que seja eficiente, que gaste bem os nossos impostos, não é verdade? Então vamos continuar. Então, continuando aqui, gente, nós temos os princípios implícitos, né? Agora nós vamos falar dos princípios implícitos, que são extremamente importantes, né? Vou dar destaque, gente, para esses dois aqui, ó. Esses dois aqui caem muito em concurso público e caem muito na jurisprudência. A razoabilidade e a proporcionalidade, que a gente já conversou bastante. Então fiquem sempre atentos, porque muitas vezes, se determinada situação não é razoável, é desproporcional, não está em lei nenhuma, pode ter certeza que o administrador ou que o juiz vai usar esses dois princípios. E é bom que use mesmo, mas que use com cautela também, né? Porque eles realmente se encaixam em muitas situações. E às vezes realmente é possível que alguém abuse, né, nas interpretações em relação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Mas o que você precisa saber é que são princípios implícitos que caem muito em prova e muito importantes, beleza? Nós temos o princípio da motivação, que significa que o administrador público ele não pode simplesmente fazer algo sem explicar o motivo. Aqui a motivação justamente tem a ver com explicar. Explicar. Fundamentar. Mostrar quais os fundamentos. Então, por exemplo, o administrador resolve fazer concurso público. Aí ele fala, ó, estou fazendo concurso público, ele tem que motivar, ele tem que ter a motivação, explicar o motivo. Ó, estou fazendo concurso público porque está faltando servidores nessa área, né? As pessoas estão sofrendo porque tem poucos servidores, quem está trabalhando no órgão está sofrendo porque está trabalhando muito, a população está sofrendo porque não está recebendo o atendimento. Então ele explica direitinho, fala, ó, e fundamenta, ó, isso aí está previsto na lei, então tem as vagas já previstas em lei, então beleza. Então tem que motivar, tem que explicar. Isso é um princípio implícito, mas extremamente importante. Segurança jurídica. Então, gente, segurança jurídica significa o seguinte: as decisões, né, as escolhas administrativas, da administração pública e do próprio judiciário não podem ficar mudando a todo tempo. Né? Eu tenho que ter segurança jurídica, eu tenho que entender como que são feitas as coisas. Porque se cada hora ficar mudando muito, né, eu vou ficar perdido, vai virar uma bagunça só, não é verdade? Então, um exemplo besta, digamos assim, você vai fazer a vistoria no seu carro do Detran, né, um exemplo de direito administrativo. E tem lá um risco no seu para-brisa. Você fala assim, ó, aí alguém pergunta, será que dá para transferir? Você fala, pode, todo mundo fala que pode. Você chega lá e o cara fala, ó, podia até ontem, mas hoje, a partir de hoje vai mudar. Ou seja, fica uma insegurança grande, você nunca vai saber se vai poder ou não. Agora, se sempre foi feito assim, continua sendo feito, aí você tem mais segurança de, tem um risquinho no para-brisa, não, mas tranquilo, vou levar lá porque eu sei que vai passar na vistoria. Né? Agora, imagina a insegurança, se cada dia mudar os itens vistoriados, mudar os critérios da vistoria, vai ficar uma insegurança grande, né? Sempre a gente vai ficar, será que eu vou passar, será que não vai passar na vistoria, vai ficar aquela situação complicada, não é verdade? Então, o princípio da segurança jurídica, ele é extremamente importante, não só para situações bobas, como essa do exemplo, mas para situações extremamente importantes, como, por exemplo, licitações grandes, né? Tem que saber quais são os critérios bem definidos, tem que ter essa segurança jurídica, que é simplesmente você saber como as coisas são feitas de forma correta, não ficar mudando o critério toda hora, por exemplo, para desclassificar alguém numa licitação, esse tipo de coisa, beleza? A supremacia do interesse público, a gente vai comentar mais adiante, porque é um princípio bem importante, merece uma atenção especial, que é basicamente você dizer que o princípio no direito administrativo, que é que o interesse público, ele prevalece sobre os interesses privados, né? Quando eu tiver que escolher, eu vou escolher beneficiar o maior número de pessoas,
vou escolher beneficiar o interesse público em detrimento do interesse privado. E a continuidade dos serviços públicos, ou seja, se tiver uma escolha, se eu precisar, por exemplo, eu tenho duas opções, ou eu gasto e faço concurso público, atendimento de hospital, está sem médico, ou eu gasto, né, para contratar serviço público, para contratar servidores públicos, perdão, para dar continuidade àquele serviço, ou eu economizo. Mas você fala, princípio da economicidade, então vou economizar. Só que aí, meu amigo, tem outro princípio, que é a continuidade do serviço público. Se você não contratar, o serviço para. E aí não pode também. Então nós temos aqui o princípio da continuidade dos serviços públicos, que também é muito importante. Então, uma siglazinha que não é tão fácil de gravar, né, mas RPM-SSC. Gente, no caso dos princípios, eu prefiro que a gente entenda, né, de forma geral, do que ficar apenas gravando. O LIMP é sempre bom gravar, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aquilo ali você tem que gravar, tatuar, tem que decorar. Agora, os outros princípios, que são muitos, é melhor você ter um entendimento geral de como funciona para continuar, beleza? Então, gente, vamos encerrar esse bloco aqui, a gente já vai continuar, vai ter a parte 2, né? Você vê que princípios aí a gente acaba conversando bastante, mas é muito importante, cai bastante em prova, então vamos continuar no próximo bloco. Abraço.